Shalom! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 14 do livro Ezequiel. Quando repartirdes por sorteio o país em propriedades hereditárias, separareis como tributo a Hashem um território sagrado, medindo 12,5 km de comprimento por 10 de largura. Toda esta área será sagrada. Desta área será destinada para o santuário um quadrado de 250 metros de lado, rodeado de um terreno baldio de 25 metros. Da área sagrada, medireis uma secção de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Nela ficará o santuário. É a parte mais sagrada da área sagrada do país. Pertencerá aos sacerdotes que ministram no santuário, os que se aproximam de Hashem para servi-lo. Servirá como lugar para construírem casas. Será um lugar sagrado para o santuário. Uma secção de 12,5 km de comprimento por 5 de largura pertencerá como propriedade aos levitas a serviço do templo, com cidades para morarem. Como propriedade da cidade, reservareis uma secção de 12,5 km de comprimento por 2,5 de largura, ao longo do território sagrado. Pertencerá a toda a casa de Israel. O príncipe terá propriedade costeando de um e de outro lado o território sagrado e a propriedade da cidade, estendendo-se do lado oeste em direção ao mar e do lado leste em direção ao oriente. O comprimento do limite ocidental ao limite oriental do país corresponderá ao de uma das partes reservadas às tribos. Esta será a propriedade de Israel. Assim, os príncipes de Israel não explorarão mais o meu povo, mas deixarão o país para a casa de Israel, segundo as suas tribos. Assim diz Adonai Hashem: já é demais, príncipes de Israel. Repeli a violência e a exploração. Praticai o direito e a justiça. Parai de expulsar o meu povo, oráculo de Adonai Hashem. Tende balanças exatas? Um efa e um bate exatos. O efa e o bate terão a mesma capacidade. O bate contém 1/10 do homer e a efa contém 1/10 do homer. O homer é a medida padrão para determiná-los. Um ciclo equivale a 20 geras. 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos valerão uma mina. Este é o tributo que devereis reparar. A sexta parte de um efa de cada homer de trigo, e a sexta parte de um efa
de cada homer de cevada. A norma para o azeite a ser medido pelo bate. 1/10 de bate de cada coro. Sendo que 10 bate equivale a 1 coro. Pois 10 bate são 1 coro. Separareis uma ovelha de cada rebanho de 200 cabeças das pastagens de Israel para a oblação, holocausto e o sacrifício de comunhão, a fim de fazer a expiação por vós. Oráculo de Adonai Hashem. Todo o povo da terra estará obrigado a este tributo ao príncipe de Israel. O príncipe será encarregado do holocausto, da oblação e da libação por ocasião das festas, luas novas e dos sábados, bem como em todas as solenidades da casa de Israel. Ele deverá oferecer o sacrifício pelo pecado, a oblação, o holocausto e o sacrifício de comunhão para fazer a expiação em favor de Israel. Assim diz Adonai Hashem. No primeiro dia do primeiro mês, tomarás um bezerro sem defeito para purificar o santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue do sacrifício pelo pecado e untará os gonzos do templo, os 4 ângulos da plataforma do altar e os gonzos das portas do pátio interno. O mesmo fará no dia 7 do mês, pelos pecados, pelos que pecaram por inadvertência ou ignorância. Assim fareis a expiação pelo templo. No dia 14 do primeiro mês, celebrareis a festa da Páscoa. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento. Neste dia, o príncipe oferecerá por si e por todo o povo da terra um bezerro em sacrifício pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, oferecerá em holocausto a Hashem 7 bezerros, 7 carneiros sem defeito e um bode em sacrifício pelo pecado. Como oblação, oferecerá 3 arrobas de farinha por bezerro e 3 arrobas por carneiro, e mais 7,5 litros de azeite por 3 arrobas. No dia 15 do 7º mês, por ocasião da festa, fará as mesmas oferendas durante 7 dias, isto é, sacrifícios pelo pecado, holocaustos, oblações e o azeite. Assim diz Adonai Hashem. A porta do pátio interno, voltada para o leste, ficará fechada durante 6 dias de trabalho. Será aberta aos sábados e nos dias de lua nova. O príncipe entrará de fora, passando pelo pátio da porta, e parará junto aos gonzos da porta. Os sacerdotes oferecerão o holocausto do príncipe e o sacrifício de comunhão. Ele se prostrará sobre a soleira da porta e depois sairá. A porta não será fechada até a tarde.
O povo da terra se prostrará diante de Hashem na entrada dessa porta aos sábados e nos dias de lua nova. O holocausto que o príncipe oferecerá a Hashem aos sábados será de 6 cordeiros e um carneiro sem defeito. A oblação será de 3 arrobas pelo carneiro, e pelos cordeiros o quanto puder dar. Além de 7,5 litros de azeite por 3 arrobas. Nos dias de lua nova, oferecerá um bezerro sem defeito, 6 cordeiros e um carneiro sem defeito. Fará uma oblação de 3 arrobas pelo bezerro e de 3 arrobas pelo carneiro, e o quanto estiver ao seu alcance pelos cordeiros, além de 7,5 litros de azeite por 3 arrobas. O príncipe sempre entrará pelo pátio da porta, e pelo mesmo caminho sairá. Quando o povo da terra vier à presença de Hashem para adorá-lo por ocasião das solenidades, os que entram pela porta norte sairão pela porta sul. E os que entram pela porta sul sairão pela porta norte. Ninguém sairá pela porta pela qual entrou, mas sairá do lado oposto. O príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e sairá quando saírem. Por ocasião das festas e solenidades, a oblação será de 3 arrobas por bezerro, e 3 arrobas por carneiro, e pelos cordeiros o quando ele puder. E o azeite será de 7,5 litros por 3 arrobas. Quando o príncipe oferecer a Hashem um holocausto ou um sacrifício de comunhão voluntários, abrirão para ele a porta que dá para o leste. Ele oferecerá o holocausto e o sacrifício de comunhão, como faz aos sábados, e sairá. Logo que ele sair, a porta será fechada. Oferecerás diariamente como holocausto a Hashem um carneiro de 1 ano, sem defeito. Farás isto cada manhã. Acrescentarás cada manhã a oblação de 7,5 litros e 2 litros de azeite para umedecer a farinha. É a oblação de Hashem, estabelecida por lei para sempre. O cordeiro, a oblação e o azeite serão oferecidos todas as manhãs, como holocausto permanente. Assim diz Adonai Hashem: se o príncipe doar uma parte da herança a um de seus filhos, a doação passará aos filhos deste último. Será a propriedade fundiária deles na herança. Se fizer doação de uma parte da sua herança a um dos seus súditos, essa lhe pertencerá até o ano da remissão. Depois voltará ao príncipe. Apenas a herança dada aos filhos será permanente. O príncipe não deverá tirar nada da herança do povo, expulsando-o à força das propriedades. Da sua propriedade dará uma herança aos filhos, de modo que ninguém de meu povo seja expulso de sua propriedade. Ele me levou pela entrada que está ao lado da porta, em direção às salas do santuário, voltadas para o norte,
reservadas aos sacerdotes. Ali, nos fundos, do lado oeste, havia uma dependência. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes assam a carne do sacrifício de reparação e do sacrifício pelo pecado, e cozem a oblação da farinha. Deste modo, não precisam levá-los para fora, ao pátio externo, para não tornarem consagrado o povo. Levou-me então ao pátio externo e me fez passar junto aos 4 ângulos do pátio. E eu vi que em cada um havia um pátio. Nos 4 ângulos do pátio havia pequenos pátios, de 20 metros de comprimento por 15 de largura, todos os 4 do mesmo tamanho. Havia um muro em torno, cercando os 4 pequenos pátios, e fornos construídos ao pé destes muros. Ele me disse: estes são as cozinhas, onde os que servem o templo assam os sacrifícios do povo. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 15. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!